Mas é lógico, meu filho. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos aqui na congregação. Fico feliz pelo convite, parabenizar toda a equipe por esse trabalho de missões, esse trabalho de conscientização missionária. Eu vim hoje, como de costume, quando eu vou às congregações, vestido de forma típica, vestido de roupa típica ali de Moçambique, que é o país onde nós estivemos, país que o Senhor nos chamou para servir, e de 90 o Senhor nos falou dessa nação, e o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer Moçambique em 2015, então eu tive o prazer de estar ali, juntamente com a missionária Maria Bethânia, e para mim foi um prazer muito grande estar conhecendo aquela nação que o Senhor também ama, e eu fui ali para espiar a terra, como disse o Senhor no meu coração. E toda vez que eu vou a uma igreja aqui em Fortaleza, eu falo um pouco de Moçambique, falo algumas experiências, algumas coisas que eu aprendi lá, para pedir oração aos irmãos, não só pelo nosso projeto, mas também pedir oração para aquela nação que é tão carente também das orações dos irmãos. Eu queria mostrar um rápido vídeo, o número 1, que na verdade é um resumo do trabalho que nós fizemos ali em Moçambique. Eu vou explicar algumas coisas para os irmãos a respeito da cultura, e para que os irmãos possam nos ajudar em oração, tá bom? Essa é a bandeira de Moçambique. Tem Muito bem, Moçambique, povo que Deus ama. Isso é um resumo muito rápido a respeito da cultura. É muito comum as mães caminharem com suas crianças assim nas costas. Assim como mulher, lá também tem homens manicure. As famílias mais simples cozinham a lenha, uma forma típica de cozinhar. O país praticamente depende da agricultura, chamada de machamba. E lá tem muitas tichopelas. As tichopelas é como que fosse o triciclo da Índia, correspondente ao nosso mototáxi. Aí nosso pau de arara, chamado My Love. E lá tem muitos muçulmanos, eles dominam o comércio, dominam a parte do centro. Eles são muito presentes. A igreja, esse é o pastor Bartolomeu, o esposo da missionária Bethânia. Estive com ele. Aí a igreja, que tem brasileiros e moçambicanos. A imagem está um pouquinho ruim. Deixa eu ver se dá para sair o áudio. Não está saindo o áudio, né? Bom, na realidade eles estão louvando ao Senhor e são muito felizes, são muito alegres na forma de exaltar o Senhor. Então essa é uma forma de mostrar um pouco da cultura. Mas eu não sei por que não está saindo o áudio. Mas na verdade estão cantando um corinho em Xangana. Pronto. E aí eles estão cantando Onde Foi Que Deus Me Encontrou e Que Sai Uva, né? Bom, aí sou eu dando estudos bíblicos na igreja com o pastor Bartolomeu. Os moçambicanos dão muita atenção à palavra. Há muitas crianças. Aonde você vai encontrar crianças. Aí sou eu no orfanato, que eu estava com os americanos, no momento de recreação com as crianças. E aí eu tirei essa foto depois que terminei de pregar em um culto de jovens. Aí sou eu pregando no culto. Eles falam português de Portugal, mas também falam, na capital, falam o dialeto chamado Xangana. Essa é a reportagem que eu fiz. Dá para sair o áudio? Pronto. Na província de Inhambane. Nós estamos felizes por estar aqui. Eu quero mostrar um pouco a igreja e os irmãos louvando a Jesus. Irmãos, isso é uma igreja, é lona, areia. Isso era meio-dia, os irmãos pararam para nos receber. Isso é no interior, a 300 quilômetros de distância da capital. Então a gente foi lá para conhecer os irmãos. Meu querido, quando você estiver na Zambésia, você pode ser testemunha de Jesus. Nesse culto não tinha microfone e só tinha um teclado. E o teclado às vezes estava com problema.
mas foi uma bênção. Todo distrito de Zavala pode conhecer Jesus, porque essa igreja é testemunha de Jesus. Eles estavam construindo ainda a igreja, então aí é como que fosse uma grande tenda onde eles estavam cultuando. Bom, é um texto de Malaquias, mas para vós o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aí eu peço oração por Moçambique. Bom, então eu queria parar por aqui, queria agradecer ao irmão por ter passado o vídeo e pedir oração por Moçambique. Na realidade é uma nação maravilhosa, um chamado país laico, é um país aberto para o evangelho, é um país que tudo que nós quisermos fazer em prol do evangelho ali em Moçambique dá certo. Moçambique há alguns problemas sociais muito gritantes por conta da independência na década de 70, quando Moçambique conseguiu a sua independência junto aos portugueses, conseguiu sair da colonização portuguesa. O país entrou em guerra civil durante 20 anos. Então foram 20 anos de guerra civil e isso maltratou muito o país. Então, por conta da guerra civil, houve assim muitas percas. Então muitas famílias, na verdade, sofreu percas ao ponto de que hoje os adultos de hoje, alguns adultos, não são todos, mas alguns adultos, não há uma sensibilidade para com seus próprios filhos, há uma falta de empatia, uma falta de sensibilidade. Por exemplo, ao menino, às vezes o garoto, quando tem assim seus 12, 13 anos de idade, alguns pais expulsam eles de casa para que eles possam comprar comida. A falta de sensibilidade é muito grande. Vamos perceber a necessidade de assistência às crianças. Nós vamos perceber que a maioria do país, quase 50% do país, tem de 0 até 15 anos de idade. Então a AIDS, ela tem maltratado muito o continente africano, incluindo Moçambique, e você vai perceber quando você chega no país, muitas vezes a falta de uma assistência às crianças, tanto assistência familiar, como também até mesmo a questão social, e por conta disso a presença de orfanatos cristãos é muito, você vai perceber muito fácil os orfanatos ali em Moçambique, fazendo esse trabalho de assistência, de cuidado para com as crianças. Eu perguntei a uma criança no orfanato que eu estava, o que ele mais gostava. No orfanato, normalmente eles têm um cuidado de ter água potável, têm um cuidado de ter uma boa alimentação, recreação para as crianças, brinquedo. E aquela criança, para minha surpresa, falou que o que ele mais gostava no orfanato era dos mulungu. E os mulungu em Xangana, na língua local, é como que fossem pessoas bem mais claras do que eu. É como que fossem pessoas assim, claras como que a irmã que está ali atrás. Eu acho que o irmão também poderia ser considerado. Então, pessoas claras. Então, por exemplo, os americanos, alguns brasileiros, europeus, assim, claramente são chamados de mulungu. E eu fui procurar entender o que aquela criança quis dizer. E aí eu percebi que os estrangeiros, quando chegam no orfanato, colocam as crianças no colo, brincam com as crianças, dão atenção. Então aquela criança quer dizer para mim que o que ele mais gostava não era dos brinquedos, não era da água potável, mas o que ele mais gostava era do carinho, da atenção que recebia dos estrangeiros ali no orfanato. Então eu queria pedir oração por mim e minha esposa. A minha esposa não pôde vir, está se recuperando de um resfriado, mas nós estamos orando, nos planejando para que possamos juntos estarmos servindo ali em Moçambique. Eu queria pedir oração pelo nosso projeto. Eu trouxe também outro vídeo, não vou passar por conta do tempo, mas eu visitei, na realidade, o interior, na realidade, algumas províncias de Moçambique. E quando você sai da capital, a capital você vai ver várias igrejas evangélicas, mas ao sair da capital, iremos perceber que a realidade é uma outra. Então há uma falta da presença cristã ali no interior de Moçambique. Num raio de 30 quilômetros a gente vai perceber a falta da igreja. Então nós iremos perceber a necessidade. Nós queremos pedir oração à igreja, porque o nosso projeto diz respeito a isso, a trabalhar com treinamento de nativos, os cristãos
moçambicanos para que eles possam alcançar o seu povo. Existem localidades em Moçambique que só tem 5 crentes, locais bem carentes quando você sobe em direção ao norte do país. Então, ao voltarmos para Moçambique, nós queremos ajudar a missionária Maria Bethânia, aos demais brasileiros que estão lá, estrangeiros, para que possamos juntos estar ajudando na capacitação dos moçambicanos. Meus queridos, por favor, eu gostaria de ler um texto, Isaías, capítulo de número 6, onde se encontra o texto deste evento missionário. Isaías, capítulo de número 6, o versículo 7, 8 e 9, que diz assim: E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Queridos, com base no tema deste evento, eu queria trazer uma reflexão a respeito do comissionamento do Senhor para o seu povo. E quando nós olhamos para a vida do profeta Isaías, o contexto histórico do profeta, nós iremos perceber que o profeta Isaías, ele recebeu uma chamada de Deus em um contexto difícil, em um contexto, por exemplo, que havia corrupção, havia na realidade uma opressão ao pobre. Então, o contexto social, podemos dizer assim, do profeta Isaías era esse. E o profeta, ele teve uma experiência com Deus, onde ele tem uma visão do Senhor. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e naquela visão, quando ele percebe naquela visão os serafins exaltando o Senhor, ele vai dizer o seguinte: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos, como diz a palavra, viram o Rei e o Senhor dos exércitos. E é interessante que quando Isaías tem essa experiência, e ele declara, ele fica com receio, porque ele reconhece que é um pecador. A Bíblia vai dizer que um dos serafins voou para ele, voou para mim, como diz a Bíblia, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Possivelmente esse altar que a Bíblia fala era o altar do holocausto, onde a oferta, ou seja, a oferta quando era para ser entregue em forma de holocausto, os irmãos sabem que era uma oferta que ia ser queimada por completo. E possivelmente deste altar, referindo-se ao altar do holocausto, o serafim trouxe uma brasa viva que tocou os seus lábios. E o profeta agora vai dizer, ou melhor dizendo, o serafim, o anjo do Senhor vai dizer: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Quando nós estudamos a Bíblia, nós iremos perceber que a oferta de holocausto lembra Jesus. O Senhor Jesus se entregou totalmente
para que nós pudéssemos ter a oportunidade de saber o caminho de volta para Deus. E é interessante, meus irmãos, que todos aqueles que se aproximam de Deus, eles reconhecem que são carentes de Deus. E a partir do momento que o homem reconhece que é carente de Deus, o próprio Deus nos purifica, nos dando a condição de nós termos a oportunidade, podemos dizer assim, de conhecê-lo, de caminhar com Ele. Então, o que aconteceu com o profeta Isaías, além do reconhecimento de que era um pecador, não merecedor, ele teve essa oportunidade de purificação, um toque especial de Deus. E depois desse toque da parte de Deus, como diz o versículo 8, onde se encontra o tema do evento aqui da congregação, o evento missionário, depois disto, depois dessa transformação, podemos dizer assim, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu acredito, irmãos, que estamos em dias não muito diferentes dos dias do profeta Isaías. E eu posso dizer para os irmãos que, assim como o profeta Isaías, nós tivemos o dia do encontro com o Senhor, onde nós fomos profundamente tocados pelo Senhor. Nós fomos tocados, purificados, recebemos o perdão do Senhor. E a partir do momento que as pessoas são tocadas pelo Senhor, são purificadas pelo Senhor, referindo-se agora à igreja, essas pessoas agora recebem do Senhor uma incumbência. Da mesma forma que o profeta Isaías, depois disto, ouviu a voz do Senhor, a igreja também, ela tem ouvido a voz do Senhor nos dias de hoje. Quando nós olhamos para o que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9 e 10, Pedro vai dizer que, a respeito da igreja: vós sois sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo adquirido, a fim de que proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo que nós somos tem um propósito: de nós anunciarmos o ano aceitável do Senhor. Tudo o que temos vem do Senhor, para que possamos fazer o Senhor conhecido entre os povos. Então, quando nós olhamos para a história do profeta Isaías, nós iremos ver claramente o comissionamento do Senhor para o profeta, e desse comissionamento nós podemos extrair verdades para a nossa vida como igreja do Senhor. Quando nós olhamos para o versículo 8, por exemplo, repetindo, vai dizer assim: depois disto, depois dessa experiência, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? O primeiro ponto que podemos falar é quem. No comissionamento tem que existir o comissionado, uma pessoa, um voluntário, alguém que se dispõe. Quem? Quem é que se prontifica para fazer o Senhor conhecido? Quem é que se dispõe a anunciar o ano aceitável do Senhor? Nós podemos perceber que há uma necessidade de pessoas dispostas, pelo menos uma pessoa disponível. Quando nós olhamos essa questão de se prontificar, de se dispor, nós podemos ver no Novo Testamento que quem se dispõe não pode se dispor em partes. A igreja não pode, por exemplo, hoje fazer missões e amanhã não fazer. Nós não podemos, por exemplo, os vocacionados, simplesmente dizer: eu não vou
como aconteceu com Jonas. Não, eu não quero ir. Não há opção. Quando há chamada, não há opção. O que requer de nós é obediência em amor. Quando nós olhamos, por exemplo, para Mateus capítulo 8, versículo 21 e 22, há um momento em que algumas pessoas escutam a voz do Senhor, há uma oportunidade de seguir o Senhor, e vão dizer o seguinte: Senhor, permite-me que primeiramente eu vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Para esse texto nós podemos olhar de duas formas, conforme o contexto histórico. Quando eles disseram: deixe-me primeiro sepultar meu pai para depois te seguir, isso pode significar, primeiro, que eles queriam ficar em casa até o pai falecer, cuidar do pai. Se ele estivesse dizendo isso, ou a pessoa que ouviu a voz do Senhor estivesse dizendo desta forma: deixa primeiro eu cuidar do meu pai para depois te seguir, Senhor, o Senhor está dizendo: não, deixa o seu pai e me segue. No capítulo 12 de Gênesis, quando iremos olhar para a chamada de Abrão, nós iremos perceber pela história que quando Abrão é chamado pelo Senhor, o seu pai ainda estava vivo. Ele teve que deixar o seu contexto de convivência. Segundo alguns estudiosos, Abrão teve com a sua família posses, com certeza amizades, laços. Mas quando Abrão ouviu a voz do Senhor, ele teve que deixar tudo isso para ir para um local que o Senhor ainda ia mostrar, mas com certeza o Senhor ia ser glorificado. Quando o Senhor falou: deixe que os mortos sepulte seus mortos, diante da solicitação que fizeram: permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai, além de significar essa questão de querer sepultar o seu pai, ou seja, ficar com ele até a velhice, também poderia significar como que alguém tivesse morrido e teria que ficar em casa para o luto. Mas, meus irmãos, nós, ainda que tenhamos que enfrentar algo tão difícil no contexto familiar, como o luto, por exemplo, ainda que tenhamos que passar por um momento tão difícil como esse, nós não podemos deixar passar a largo o chamado do Senhor. E isso se aplica não só aos vocacionados, mas se aplica muito bem a nós como igreja, porque a igreja foi chamada para anunciar, proclamar as virtudes do Senhor, a salvação do Senhor entre os povos. Quem se dispõe, porque o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem se dispõe deve se dispor completamente. A igreja do Senhor Jesus, no contexto de missões, precisa ter essa postura de entrega total, um compromisso. É como que num casamento, o homem não pode escolher amar a sua mulher somente alguns dias. O compromisso da mulher para com seu marido é todos os dias, é uma aliança. E essa disponibilidade tem que ser completa. Olhe, por exemplo, para a história de Mateus. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Mateus, sobre a sua chamada. Mateus capítulo 9. Lá no versículo 9, vai dizer que o Senhor, quando está passando, olhando para Mateus, disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se, o seguiu. O nome Mateus, que significa doado por Deus, ou presente de Deus. O Mateus que estava em Cafarnaum. Cafarnaum era como que fosse um centro comercial importante na Galileia. Mateus tinha um bom trabalho. Mateus,
apesar muitas vezes ser mal visto pelos publicanos, pelo seu trabalho, mas segundo alguns estudiosos, Mateus dominava o grego, dominava o latim, o aramaico. Mateus entendia de matemática, de contabilidade. Repetindo, tinha um bom emprego, mas quando ele ouviu a voz do Senhor, levantou-se e o seguiu. Nós temos várias famílias hoje representadas entre os povos, e simplesmente o que eles estão fazendo, meus irmãos, é atendendo a chamada do Senhor. É bem verdade que as pessoas querem estar num contexto de conforto. Eu acredito que todos aqueles que estão no campo missionário, eles amam sua pátria, amam o Brasil. Quando você sai do Brasil, você percebe o valor da pátria. Você começa a lembrar da comida, você lembra dos amigos, você lembra dos contextos tão maravilhosos que temos em nossa nação. Por exemplo, no Paraguai, para recolher o lixo tem que se pagar. Um atendimento médico tem que pagar. Em Moçambique, eu me lembro que um dos nossos missionários, quando estava enfrentando uma crise renal, estava com dores, e a sua esposa não sabia dirigir, não tinha habilitação para dirigir o automóvel, então eles ficaram numa situação complicada lá em Moçambique, porque não podia ir para qualquer hospital em Moçambique, por conta do risco de transmissão do HIV, ou então teria que levar eles para a África do Sul, que é próximo, mas tem todo um custo, ou trazer para o Brasil. Mas eu louvo a Deus porque eles conseguiram resolver essa situação de dor, esse problema de saúde, e estão lá servindo ao Senhor. Mas não é fácil, mas eles estão por amor ao Senhor, eles estão por obediência à chamada do Senhor. Apesar de que alguns irmãos podem dizer: não, mas eu não tenho chamada para a obra missionária. Mas todos nós fomos chamados para fazer discípulos entre as nações. Quando a Bíblia diz: ide fazer discípulos de todos os povos, de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, vai deixar claro isso. E essa palavra nações nesse texto significa etnias. São os povos mais distintos da terra. E essa igreja, ela tem essa responsabilidade. Nós temos como igreja brasileira a responsabilidade de fazer discípulos entre os povos. O Brasil tem mais de 40 milhões de evangélicos, mas segundo as estatísticas, o número de missionários que estão em outras culturas não chega nem a 8.000 missionários. Há uma necessidade, meus irmãos. Quando o Senhor Jesus, Ele cura a sogra de Pedro lá em Cafarnaum, as pessoas começam a procurar Jesus, a querer que Jesus toque nelas, para que elas sejam curadas. Eles queriam também ouvir a Jesus. Muitas pessoas se reuniram para ouvir Jesus, foi à procura de Jesus. Mas tem algo interessante. O Senhor Jesus, Ele chega para os discípulos e diz: nós temos que ir para outras aldeias, porque foi para isso que eu vim. Segundo alguns estudiosos, na Galileia, onde foi o palco do ministério do Senhor Jesus, em muitos momentos foram na Galileia, existia mais de 200 cidades e vilas na Galileia. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, que Ele percorria todas as cidades e aldeias. Ele investiu tempo não só em um local, mas Ele saiu à procura de alcançar o máximo de pessoas.
Nós temos que guardar isso em nosso coração, essa questão de nos dispormos completamente, fazermos um projeto abrangente, observarmos as nações que estão precisando urgentemente de envio de candidatos, de vocacionados, de missionários, e nós colaborarmos com isso de alguma forma. Mateus, ele se levantou e seguiu. Não é fácil nós seguirmos a Jesus, não é fácil em nenhum contexto ser crente em Jesus, porque iremos sofrer algumas questões, rejeições, mas meus irmãos, é o Senhor que nos dá condição de nós seguirmos a Ele, é o Senhor. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 11, quando fala da história do Lázaro, já estava morto, quando o Senhor chama Lázaro, sai para fora. Lázaro estava todo envolto, estava todo enrolado, mas a voz do Senhor foi que trouxe Lázaro, foi a voz do Senhor que fez com que Lázaro viesse à vida. É o Senhor que nos dá condições para segui-lo. Ele falou: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Mas não só no Brasil, não só em Fortaleza, mas o Senhor vai nos dar condição. É verdade que o mundo está em situações perigosas, caóticas. Poderíamos falar aqui de algumas questões a nível de informação, os irmãos já sabem, mas me escute. Por exemplo, no Brasil, existe mais de 100 tribos indígenas que não tem ninguém falando de Jesus dentro do Brasil. Um dos maiores desafios para a igreja brasileira é alcançar, por exemplo, nos grandes centros urbanos, vou dar um exemplo, é os mais pobres dos pobres e os mais ricos dos ricos. São chamados povos minoritários. Há um desafio, meus irmãos, grande, um cenário grande diante da igreja. Você vai olhar, por exemplo, para os ribeirinhos da região norte do país. Profissionais da área médica têm dificuldade de chegar até eles. Muitas vezes eles não querem nem ir por conta das situações tão simples. O que é que nós podemos fazer como igreja? O Senhor Jesus falou em Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27: se alguém vier a mim e não aborrecer, esse aborrecer significa amar menos, e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 33 diz que aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Estamos vivendo em um período, meus irmãos, que temos que aproveitar as oportunidades que temos, mas vai requerer de nós uma disponibilidade maior, disponibilidade para interceder, como fizemos hoje, louvado seja Deus por isso, disponibilidade para evangelizar, ou disponibilidade para enviar, disponibilidade para dar um suporte àqueles que já estão no campo missionário. A pergunta é: a quem enviarei? Foi a pergunta do Senhor. Quem se dispõe? No mesmo versículo diz: a quem enviarei? E na outra parte do versículo diz: quem há de ir por nós? Essa expressão, há de ir por nós, fala exatamente da ideia da comissão, a ideia de representar o céu, de ser embaixador do ministério da reconciliação, representar o Senhor. Quem há de ir por nós? Está falando de ir, já existe uma expectativa, locais para se ir, para representar o Senhor, ir por nós, nos representar. Existe algo mais belo na terra do que representar os céus? Não há. Existe algo mais sublime, uma tarefa mais sublime na terra do que representar o Senhor? Não há.
Paulo vai dizer sobre isso em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17, sobre isso. Nós somos nova criatura. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. A palavra ministério, servir, um serviço de levar os homens, ajudar com que os homens se reconciliem com Deus. Quem há de ir por nós? Ir. Esse ir lembra, por exemplo, do trabalho que temos que fazer como igreja. Paulo falou em Romanos capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está tendo um grande movimento de salvação do mundo, louvado seja o Senhor. Eu soube hoje pela manhã de um pastor amigo, nós estávamos juntos em um momento de seminário sobre evangelismo para os jovens hoje pela manhã, e ele foi o segundo palestrante, e nós conversando antes do momento de nós estarmos ministrando, ele me falou o que está acontecendo na Índia. Várias igrejas sendo plantadas na Índia, meus irmãos. Queridos, há uma sede. É bem verdade que há locais que tem pessoas que fecham as portas, é bem verdade que tem locais difíceis, mas irmãos, por outro lado, há locais que há uma sede da palavra de Deus. Pessoas estão à procura da palavra de Deus. O Gilson sabe melhor do que eu que na China há jovens mais novos do que eu, que estão esperando a sua primeira Bíblia, eles só querem uma Bíblia. Eles querem a oportunidade como nós temos. Eu me lembro quando eu estava evangelizando no Paraguai, num lugarzinho chamado Caacupé, junto com um paraguaio. E nós evangelizando uma jovem, eu perguntei: você tem Bíblia em casa? Ela falou: não, não tenho Bíblia em casa. E eu me lembrei quantas Bíblias nós temos, a facilidade que nós temos. Queridos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela ilumina, ela dissipa as trevas. Nós temos que levar essa mensagem. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 16, quando o Senhor falou: ide e pregai o evangelho, ide por todo mundo. Por todo mundo, é a palavra para nós como igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o evangelho é tão poderoso que a Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo, escapará da morte eterna, mas aquele que não crê será condenado. E o versículo 20 diz, de Marcos capítulo 16, que tendo eles partido, eles foram em obediência ao Senhor. A Bíblia diz: cooperaram com eles o Senhor, por meio dos sinais que se seguiram. O Senhor, Ele vai junto com a sua igreja, louvado seja o seu nome. Ele é o mais interessado, Ele é o mais interessado nesta obra. Queridos, o outro texto que tem o tema da festa de missões, que os irmãos escolheram, diz: então disse ele: vai e diz a este povo. O Senhor disse vai para o profeta Isaías, porque ele disse: eis-me aqui, envia-me. Eu vou, Senhor. É para te representar? Eu vou. É para falar a tua mensagem? Eu vou. Então o Senhor falou: vai, pode ir. Em João capítulo 4, o Senhor falou para os seus discípulos: vocês estão dizendo que falta 4 meses para a ceifa? Eu vos digo, erguei vossos olhos e vede, o campo já está branco para a ceifa. Isso se referia à questão do trigo quando está maduro, que bate o vento, então fica aquele campo embranquecido. E o trigo não pode se perder, porque o trigo tem valor. Quando o Senhor Jesus se depara com a multidão de pessoas, como fala em Mateus capítulo 9, Ele teve uma grande compaixão, porque viu a multidão como ovelhas que não têm pastor.
Ele comparou a multidão como ovelhas sem pastor. E toda ovelha precisa de um pastor, porque o pastor vai cuidar bem das ovelhas, o pastor vai guiar as ovelhas a pastos. E o Senhor falou: rogai ao Deus da seara, para que envie obreiros para a sua seara. A seara é realmente grande, mas rogai ao Deus da seara, para que envie obreiros para a sua seara. A obra é dele, ele tem seus obreiros. Se os irmãos dessa igreja orar: Senhor, chama, Senhor, levanta os teus filhos, que tu já falou o coração deles. Senhor, não deixe que os vocacionados aqui de Fortaleza percam o foco, pelo contrário, que eles possam ir em direção aos povos. Deus vai bradar no coração dos vocacionados, como chamou Paulo, como chamou Barnabé na igreja de Antioquia, e o Senhor confirmou no coração da liderança, como diz em Atos capítulo 13. O Senhor vai falar o coração da liderança, o Senhor vai confirmar no coração dos vocacionados. O Senhor tem os seus. Isso é algo maravilhoso, como diz lá em Pedro: coisas que os anjos desejaram fazer, quiseram fazer esse trabalho da proclamação, de falar de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. As nações precisam de paz, pois Jesus é o Príncipe da Paz. O Senhor, meus irmãos, Ele é glorificado, toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o seu nome. Mas a questão é: quem irá, meus irmãos? Mas se nós como igreja dissermos: eu vou, então o Senhor vai respaldar. Então vai e diga a este povo: nós temos o livre direito de escolha, meus irmãos, mas nós como igreja que amamos o Senhor, nós iremos obedecê-lo, nós iremos ajudar em alcançar os povos, porque há muitos que esperam pela palavra de Deus. Há muitos que esperam. Eu termino dizendo um texto de Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, que diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer pessoa que chamar o Senhor Jesus para perto, para a sua vida, será salvo. Mas diz a Bíblia: como invocarão? Como invocarão em quem não creram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Há uma necessidade da igreja estar presente entre os povos. Que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor Jesus possa falar ainda mais ao coração dos irmãos. A pergunta do Senhor ainda soa em pleno século 21. Depois disto, depois dessa experiência com Deus, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, né? É uma pergunta que cada um pode responder pessoalmente, né? Pergunta que a gente tem que, como eu falei de manhã, meditando: em que momento eu estou obedecendo essa pergunta de Deus? Ou se eu já comecei, ou se eu não comecei ainda, né? E é isso que nós temos que nos despertar para isso. Fazer o que fizer, procurar fazer mais ainda, para sairmos da condição de servos inúteis. Se fizermos só o que Deus manda, tem que fazer muito mais além. Deus nos abençoe, que Deus possa recompensar os passos de cada um que veio aqui, né? Sacrificou, entre aspas, o descanso da tarde, do sábado, para buscar um conhecimento a mais, né? Um momento de louvor, um momento de intercessão, um momento de aprendizado com o nosso missionário Daniel Gadeira. E eu vou pedir agora o presbítero Cícero, ele já está ali para tocar, né? Para fazer uma oração de encerramento já, porque 19 horas estaremos de volta aqui, né? E também teremos, creio que Deus continuará falando aos nossos corações sobre obra missionária, né? Sobre conscientização e amarmos missões, porque só amamos aquilo que vemos.
né? Se não vemos, se não sentimos, não podemos nutrir nenhum amor. E eu creio que essa questão aí do congresso, Deus vai falar na medida certa de cada coração. Irmão Cícero, vamos ficar de pé já, agradecendo aí ao Daniel Gadeira, né, que realmente sabia que não ia encontrar muita gente não, né, mas os que vieram, com certeza, vieram com o propósito de ouvir mais de Deus, né, e a gente sabe que Deus quer qualidade e quantidade, né, temos uma pequena quantidade com qualidade, que a gente possa multiplicar essa qualidade, né, e o presbítero também, Cícero, né. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, Deus. Pai querido, que Tu possa levantar, ó Deus, missionários, ó Deus, no meio de nós, ó Deus. Missionários de Jerusalém, ó Deus, missionários da Judéia, da Samaria, ó Deus, e missionários, ó Deus, que vão até os confins da terra, Senhor. Que nós possamos ser, ó Deus, verdadeiros missionários, ó Deus, na nossa rua, ó Deus, no nosso trabalho, dentro do nosso lar, para os nossos familiares, ó Deus, e se porventura tem algum, ó Deus, aqui que Tu vais levantar como missionário transcultural, Senhor, Pai, que Tu possa estar realizando esta grande obra, ó Deus, estar encorajando, ó Deus, providenciando os meios, Pai. Queremos Te agradecer pela vida do Teu filho, ó Deus, que trouxe essa mensagem, ó Deus. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela vida da sua esposa, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus querido, estar provendo os meios, ó Deus, para que eles possam estar voltando para aquele trabalho, ó Deus, e que continue sendo usados poderosamente nas Tuas mãos, Senhor. Queremos nesta hora, ó Deus, mais uma vez Te apresentar todos os missionários, ó Deus, da face da terra, Senhor. Onde existir um missionário, ó Deus, nós queremos Te pedir, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a Tua bênção, ó Deus, que o Teu consolo, ó Deus, o Teu amor, ó Pai querido, ó Pai, possa estar, ó Deus, alcançando cada missionário, ó Senhor. Nós não sabemos das necessidades deles, mas Tu sabes, ó Deus. E nós queremos esta tarde, ó Deus, Te pedir, ó Pai, pois Tu podes fazer, ó Deus. Os Teus olhos estão em todo lugar, Senhor. E nós queremos esta tarde Te pedir, ó Deus, onde existir um missionário, ó Deus. Ó Pai querido, que o Teu alento, ó Deus, que o Teu consolo possa estar ali com ele, ó Deus, dando fortaleza, dando sabedoria, ó Pai, dando saúde, paz, ó Deus, libertando aqueles que estão cativos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Queremos Te agradecer por cada um que esteve aqui esta tarde, ó Deus. Ó Pai querido, logo mais à noite que Tu possa estar abençoando o culto, ó Pai. Pois é no nome de Jesus que Te clamamos e Te agradecemos. Amém, Jesus. Só uma vez agradecendo, né? Só justificando a ausência do pastor Danilson Castro, que ele teve que fazer uma revisão médica, mas ele